É Tudo Verdade 2022, 27º Festival Internacional de Documentários. Os melhores documentários do Brasil e do mundo em mostras competitivas e programas especiais. Gratuito de 31 de março a 10 de abril. Em salas de São Paulo e Rio de Janeiro. E online para todo o país. Confira a programação em www.etudoverdade.com.br. Olá, boa tarde a todos. Sejam todas e todos bem-vindos ao YouTube do SESC 24 de maio. E o SESC São Paulo tem mais um ano o prazer de receber parte da programação do Festival É Tudo Verdade, de forma online e presencial. Para saber de todas as atividades, visite o portal do SESC e o site do festival. E agora, como parte das atividades formativas, apresentamos uma fala com Carlos Eber. E para apresentar nosso convidado, eu passo a palavra a Daniela Weinstein, da equipe É Tudo Verdade. Obrigada, Ana. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos, né? Essa é a segunda palestra do seminário A Prática Documental, um evento dentro da programação do 27º É Tudo Verdade, Festival Internacional de Documentários, em parceria com o SESC 24 de maio, é uma parceria já de longa data, uma parceria muito querida para nós, né? Queria agradecer toda a equipe do SESC por essa parceria. Dentro do seminário, né, Prática Documental, são 4 encontros: roteiro, fotografia, som e edição. Hoje estaremos aqui com o cineasta, diretor de fotografia, Carlos Eber, e eu queria dizer que para nós é uma grande alegria, um grande prazer, uma grande honra, né? Porque Carlos é com certeza um dos diretores de fotografia mais importantes do cinema brasileiro, um dos mais premiados, um dos mais renomados, com uma extensa obra. Posso citar Bandido da Luz Vermelha, entre muitos outros, né? Já trabalhou com cineastas renomados também dentro da história do cinema brasileiro. Então, é uma alegria muito grande, uma grande honra. Queria agradecer muito a sua presença aqui hoje, Carlos. Tenho certeza que o público, né, que acompanha o festival vai ter um grande prazer de estar te ouvindo e conhecendo a sua história, seu trabalho. Queria só lembrar também que vocês podem acompanhar a programação do festival pelo site do etudoverdade.com.br, o site do SESC, pelas redes sociais. Então, acho que vou ficar por aqui, agradecer a presença de todos. E, Carlos, por favor, então, queremos ouvir você. Muito obrigada, viu? De nada. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite do SESC, que é um antigo parceiro, já fez muita coisa com o SESC, desde cursos de cinematografia nas unidades do SESC em vários lugares do Brasil. Então, é sempre um prazer estar com o SESC, que é uma entidade que eu reputo como, eu já disse isso algumas vezes, o verdadeiro Ministério da Cultura no Brasil é o SESC. Eu vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Carlos Eber, na realidade é um nome maior, mas profissionalmente eu sou Carlos Eber, sou diretor de fotografia há 50 e alguma coisa anos, transitei por todas as áreas, documentário, ficção, de uns tempos para cá fiz séries também, então eu tenho uma experiência grande. Eu comecei numa época em que se filmava em preto e branco, 35 milímetros, então eu acompanhei a transição do fotoquímico, né, da película cinematográfica, para o eletrônico primeiro e depois para o eletrônico digital. Não sou um saudosista, não acho que a imagem fotoquímica é mais interessante. Pelo contrário, eu acho que o cineasta, né, e no meu caso o cinematógrafo, que é quem faz as imagens, ele tem muito mais perspectiva e muito menos interferência, muito menos ruído na sua criação, trabalhando no eletrônico digital do que tinha na época do fotoquímico. No fotoquímico você tinha uma cadeia de produção que era mais intermediada, você tinha laboratório, né? Você
tirava cópias para exibição e tal. Então, eu acho que essa atualização da tecnologia, né, primeiro do fotoquímico para o eletrônico, analógico, e depois do analógico para o digital, foi um ganho de qualidade, né, de padronização, né, porque no fotoquímico você tinha altos e baixos, né, na produção, na qualidade da produção. E o digital diminuiu muito isso. Hoje você tem uma espécie de padrão médio muito bom, tá, das imagens cinematográficas. Então, eu acompanhei essa transição, né, e estou sempre... né, a profissão de diretor de fotografia, que eu prefiro chamar cinematógrafo, né, ela depende de constante atualização. Você tem que estar todo o tempo se informando, porque as mudanças são muitas e são rápidas, né? Então, o que é o estado da arte num dia pode, daqui a 2 semanas, não ser mais, né? Aparecer uma outra tecnologia ou o aperfeiçoamento de uma já existente, que exige que a gente se debruce aí, busque referências, né? A gente tem hoje uma extensa rede na internet de sites, de associações de cinematografia, dos próprios fabricantes dos equipamentos e dos serviços, também tem sites muito bons. Então, informação é o que não falta, tá? Se você tem o mapa da Minas, é aonde procurar a informação, você vai encontrar, porque tem muita informação hoje. Eu suponho que estou falando para pessoas interessadas em cinematografia, né? Então, eu tenho aí no chat, eu já coloquei o link para o Internet Movie Database, para a minha página. Quem tiver interesse em consultar os filmes que eu fotografei, está tudo lá. Então, eu, esporadicamente, pode ser que me refira a algum filme em particular, certo? Mas, se vocês quiserem ter uma ideia da minha carreira, da evolução da minha carreira, tá, é só clicar aí no link que o Internet Movie Database tem, está bastante atualizado. Não tem todos os filmes, não sei por quê, alguns filmes, talvez os produtores não tiveram interesse em colocar na página do Internet Movie Database, que eu reputo como uma grande referência, né? É uma espécie de vade-mecum para o cinema, né? Tudo está lá, todas as atualizações, todas são feitas muito rapidamente, então é uma referência muito boa, tá? Eu, como disse, comecei nos anos 60, né, do século passado. Eu comecei fotografando curtas-metragens, né? Eu estudei, antes de me interessar, quer dizer, eu sempre me interessei por cinema, mas antes de me dedicar ao cinema, eu estudei arquitetura na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que então se chamava Universidade do Brasil, por exclusão. Eu cheguei à arquitetura depois de eliminar todos os outros cursos universitários que existiam na época. Não é que eu fosse vocacionado para a arquitetura, mas eu eliminei tudo, direito nem pensar, medicina não, né? E fiquei com a arquitetura. E, por sorte minha, quando eu estava já no 2º ano, passando para o 2º ano da arquitetura, abriram em São Paulo, eu estou em São Paulo, a Escola Superior de Cinema São Luís, ali na Avenida Paulista, onde funcionava o Colégio São Luís. E eu tomei conhecimento. Eu tinha uma irmã que morava em São Paulo, casou com um paulistano, e então facilitou a minha vinda. Eu tranquei a matrícula da arquitetura e vim para São Paulo. E o meio da escola de cinema era muito interessante. Vários integrantes da minha turma chegaram a trabalhar com cinema, grandes profissionais, o Carlos Rachenbach, filho, né, o Carlão Rachenbach, a Ana Carolina,
o Fauzi Mansur, vários estudantes da Escola Superior de Cinema concluíram o curso e entraram no mercado cinematográfico. Tá? E, além da convivência no curso, a gente formou logo um grupo de produção, né? Numa época, vocês imaginam, que não tinha internet, né? Você não tinha câmeras eletrônicas, a gente fazia os nossos filmezinhos em 8mm, não era nem Super 8, em 8mm, né? Mas a vontade era tanta de fazer cinema, né? De produzir filmes, que a gente fez alguns filmes, né? Num esquema muito... Você não tirava cópias, o próprio original que você filmava era o que era exibido, né? Você não tinha nenhum tipo de finalização da imagem, né? O que você fazia na hora de filmar era o que ficava, você não tinha nenhum recurso para melhorar a imagem, né? E isso, de uma certa forma, criou em mim uma disciplina muito grande, né? Se você não tem muitos recursos para finalizar a sua imagem, você acaba sendo muito rigoroso e preciso no momento que você captura ela, tá? E isso foi bom, né? Porque o que acontece? Hoje eu tenho uma coleção enorme de recursos de finalização da imagem digital, tá? Mas eu guardo esses recursos para fazer o ajuste fino, né? Eu não preciso fazer o ajuste grosso. A minha exposição ela está feita de acordo com aquilo que eu imagino que a imagem deva ser, né? A temperatura de cor, a colorimetria da imagem também já está muito próxima do que eu imagino, né? Então, eu uso essa coleção de recursos para fazer os ajustes finos, né? O que me dá uma qualidade de imagem, né? E uma especificidade, né? Mais do que a qualidade, né? Eu consigo ser específico, eu consigo desenhar uma imagem para contar aquela história e não qualquer uma outra, né? Então, isso é muito bom, tá? Eu digo que eu não tenho nenhuma saudade do fotoquímico, porque para o cinematógrafo, eu acho que para o som também, para todas as áreas da cinematografia, a coisa só melhorou, só ficou melhor, tá? Lógico, a película sempre vai ter uma utilidade. Por exemplo, hoje eu tenho notícia, através de contatos que eu tenho na Kodak, que a película cinematográfica está sendo usada para guardar os filmes, porque ela tem uma durabilidade, né? Se bem conservada, se você conserva nas condições de temperatura e umidade corretas, dura mais de 100 anos, né? Então, eles estão transferindo os filmes todos, fazendo uma masterização por separação de cores primárias, fazem 3 matrizes, né? Vermelho, verde e azul, e gravam isso em película cinematográfica, né? E depositam. Eles usam antigas minas de sal, que são locais que têm uma umidade muito baixa, para armazenar, né? Então, com isso, as futuras gerações vão poder assistir My Fair Lady, né? Singing in the Rain, Augusto Matraga, Deus, o Diabo da Terra do Sol, né? Todo o acervo grande, universal de filmes vão estar preservados, né? Por esse processo baseado na imagem fotoquímica, né? Então, nada se perde, né? Tudo vai encontrando um novo lugar, né? Em se tratando hoje de captura com câmeras digitais, câmeras eletrônico-digitais, o que eu considero importante, né, para o cinematógrafo? A primeira coisa que eu considero muito importante é um entendimento muito claro da proposta daquele filme, daquela obra audiovisual, né? A gente hoje não está nem mais usando o filme, porque o filme se refere ao fotoquímico, né? A gente está falando em audiovisual, que é um termo mais amplo, né, do que falar em filme, falar em cinema, audiovisual, né?
Então, a primeira coisa que eu acho que o cinematógrafo precisa, quando entra num projeto, é entender a natureza desse projeto, a intenção do diretor, do produtor, de todas as pessoas envolvidas, né? Ele deve mergulhar nessa obra, procurar entender a proposta, né? Qual é a ideia que norteia aquele projeto, o que o diretor pretende, né? Quanto mais informação você coletar a respeito do que é aquele projeto, mais você vai poder se adequar a ele e ser criativo, né? Porque você vai ter os parâmetros que estão esperando, né, que apareçam na imagem. Uma vez feito isso é feito numa série de reuniões, né, que podem ser como essa que nós estamos tendo aqui, remota, né, ou presenciais. Você vai começando, então, a se aproximar mais tecnicamente do projeto, né? Então, você vai primeiro fazer uma escolha dos equipamentos, né, do hardware que você vai utilizar, tanto na parte dos equipamentos de captação, né, as câmeras, as objetivas, os equipamentos de movimentação da câmera, né, quanto dos equipamentos de iluminação, né? O parque de luz que você vai usar, você vai escolher em função, né, não só, logicamente, vamos ser realistas, né, não só da imagem que você quer obter, mas dos valores de produção que estão envolvidos nessa produção onde você está participando, tá? Então, não adianta você dizer, vamos alugar um drone, né, que vai sair de um avião, tal, o produtor vai chegar para você e vai dizer, olha, infelizmente não temos nem para o drone, muito mais para um drone que vai sair de um avião, né? Então, você vai ser realista, né? E aí entra o critério de principalidade, né? Um critério de o que é mais importante, né, para eu ter em termos de equipamento, né? Equipamento é caro, né? Mesmo quando a produtora tem equipamento, ela nunca tem todo o equipamento, ela tem uma parte do equipamento, né? Então, essas escolhas são ditadas pelo que você pretende chegar no resultado das imagens, né, mas mediado pelos valores de produção que, né, todo orçamento de um filme tem a parte que é dedicada à cinematografia. Olha, a fotografia do filme, a cinematografia, tem tanto para gastar no filme, né? Então, você tem que ter critérios de saber o que é principal, o que você não pode não ter, né? O que você não pode abrir mão e o que você pode ter como um plus, uma coisa, né, a mais. E aí, escolhido o equipamento, logicamente, para escolher o equipamento, você não só precisa ter lido bem o roteiro, entendido, conversado com o diretor de arte, com o figurinista, com o maquiador, você precisa também visitar as locações, os locais onde as filmagens, as gravações vão ser realizadas, né? Por quê? Porque uma coisa é você lidar com palavras, mas os cinematógrafos, os diretores de fotografia, eles têm na palavra o início do processo, né? A palavra é uma referência inicial. Você vai fazer imagens, tá? Então, por mais rica que seja a descrição que esteja no roteiro de uma determinada sequência, de um determinado plano, né, você só vai conseguir pensá-lo se você conhecer o local onde ele vai ser gravado, né, onde é essa localização, quanto tempo você vai ter naquela locação. A gente chama o local de filmagem de locação, né? Quanto tempo você vai ter nessa locação, né? Então, você vai conhecer o mundo físico onde essas imagens vão ser realizadas, né? Pode ser em locações, pode ser em estúdio, né? Para o diretor de fotografia, para o cinematógrafo, o estúdio é muito interessante, porque no estúdio você faz, né, o que você quiser, você vira um deus de bolso, né? Vamos fazer uma sequência noturna, você faz uma luz noturna, em seguida você faz
uma sequência diurna com sol, aí você faz uma sequência diurna nublado, né? Você tem todos os recursos no estúdio para simular qualquer situação, dia, noite, nublado, sol. Tá? Então, o estúdio tem essa facilidade. Logicamente, exige do diretor de fotografia um conhecimento maior para que aquilo tenha uma verdade, para que aquilo seja aceito, né, como sendo a coisa verdadeira, né, o local. Quando é bem feito, né, você vê alguns filmes que ainda são feitos em estúdio, né? Hoje tem uma quantidade de recursos de finalização da imagem, você poder somar informação visual na mesma imagem, muito grande. Mas mesmo que você não tenha isso, mas esteja trabalhando em estúdio, você precisa ter conhecimento técnico para poder simular, né? Eu vou dar um exemplo muito claro. Por exemplo, você está fazendo uma sequência, né, que se passa no interior, tem uma janela, certo? E o horário na história que aquilo acontece, está acontecendo, é 8 horas da manhã. Então, para eu fazer isso em estúdio e ficar verdadeiro, primeiro eu preciso saber onde é que se passa, que lugar é aquele. É no Brasil? É na região Nordeste? Ou não? É na Europa? Né? No país X? Então, eu vou procurar, e hoje é muito fácil você encontrar essas informações, né? Às 8 horas da manhã, a que altura está o sol da linha do horizonte, tá? Para eu poder fazer a minha iluminação principal, que é a luz que entra pela janela, com essa mesma inclinação, né? Porque as pessoas pensam que não reparam nisso, elas não reparam conscientemente, mas todo mundo tem embutido, pela prática da sua vida, pela sua existência, uma relação entre o tamanho das sombras, que é o equivalente a dizer a altura que o Sol está da linha do horizonte, tá? E pela temperatura de cor, pela característica da cor da luz, ele sabe o horário. Então, se eu estou filmando uma cena que é passada às 8 horas da manhã, a luz não pode ser totalmente branca, ela tem que ser um branco quente, né? Tendendo para um amarelo, para um laranja. Por quê? Porque de manhã as temperaturas de cor, que é a característica principal da luz solar, ela é mais baixa, ela é mais quente, a gente usa, né? A gente usa essa palavra quente. Então, para eu fazer isso em estúdio, eu preciso ter essas informações, preciso saber a que altura do horizonte está o Sol naquele horário, tá? Logicamente, a grande vantagem é que eu vou botar o meu sol, aspas, aonde eu quiser. Então, ele vai entrar pela janela na direção que eu quiser. Ele vai ter a incidência sobre as coisas que estão dentro do cenário que eu quiser. Tá? Mas se eu fizer uma luz muito branca, né, muito fria, ou errar o ângulo, fazer um ângulo muito oblíquo, o espectador ele não vai saber o que está errado, ele vai simplesmente se desligar da sequência, né? Quando você comete um erro, né, dessa natureza, né, errar a inclinação da fonte de luz com o horário e a natureza da luz, ele não sabe por quê, ele não chega a conscientizar isso, mas ele sai fora da narrativa, porque ele sente que alguma coisa está errada, que não é aquilo não é real, né? Então, o estúdio tem esse desafio de você saber reproduzir, né, as condições de luz que estão descritas no roteiro pelaquela cena, né, mas tem a vantagem de que a Terra não está girando, então o Sol vai ficar sempre na mesma posição. Você pode levar um dia inteiro fazendo aquela sequência, né? Ela vai durar no filme, sei lá, 1 minuto, né? E você leva um dia inteiro gravando aquilo com o Sol, né, exatamente na posição, porque o Sol é um refletor, né, que você colocou lá do jeito que você quer. Né? Se você está numa locação, isso não acontece. Né? Inclusive, numa locação, é muito difícil você filmar uma luz entrando pela janela, porque tem a questão da localização. Né? A gente chama face norte quando o Sol ilumina, né, a fachada
durante o dia todo, né? Porque o Sol sempre nasce a leste, se põe a oeste, né? Então, quando você está olhando para o norte, você vê o Sol o dia inteiro passando. Quando a fachada é voltada para o norte, você tem Sol o dia inteiro, né? Mas você pode pegar uma locação que seja face sul. Então, o Sol, e seja um apartamento, que você não vai poder, né, pendurar um refletor do lado de fora. Então, você vai ter que dar uma outra solução, né? E mesmo que você tenha uma face norte, que o Sol entre, ele vai entrar num determinado horário pequeno, né? Você vai ter 20, meia hora de Sol do jeito que você quer. Então, ou você pica a sequência para fazer em vários dias naquele mesmo horário, né? É uma técnica que a produção não gosta muito, porque você transforma, né? Ou então você vai renunciar àquela luz que entra pela janela, ou então vai começar a sequência com um plano que mostra a janela e a luz entrando pela janela, e em seguida você vai virar o eixo, né? Vai botar a câmera na posição da janela, porque aí você vai poder substituir o Sol por um refletor com as mesmas características daquele Sol que estava entrando ali, né? Então, a preparação de tudo é o fundamento de você só se roda o que é produzido. Essa é a verdade nua e crua. Você só roda aquilo que você preparou, que você produziu, né? O que não quer dizer que você não tenha campo para improvisar. Você tem campo para improvisar. Você nunca deve renunciar a uma boa ideia que aparece no set. E é muito comum que boas ideias apareçam no set, né? Você tem que ter essa maleabilidade, essa abertura para a qualquer momento que você vê alguma coisa no set, certo? Que vai dar um rendimento interessante na imagem, você chamar o diretor, né? Quem tiver ligado ali, o diretor de arte e tal, dizer, olha, eu vi isso aqui, ó. O que vocês acham? Vamos fazer uma opção assim? Tá? Então, prepare sempre muito para não faltar nenhum elemento na realização da imagem, mas deixe sempre um campo, né, em aberto para você incorporar o acaso. Tá? O acaso está aí, o tempo inteiro estão acontecendo coisas que não são programadas, né, e que, se são boas, você deve poder aproveitar. Tá? Existe alguma ordem no set de filmagem, né, para realizar aquilo que você preparou? Sim. Tá? Normalmente, quando é um set muito grande, você não vai fazer a montagem da luz no dia da filmagem. Isso vai ser feito com antecedência, né? Então, a equipe que a gente chama a equipe da elétrica, que é o chefe eletricista, que hoje a gente chama de gaffer também, internacionalização do cinema, né? Muita gente, eu mesmo já trabalhei algumas vezes em produções estrangeiras fora do Brasil, a gente está usando mais a nomenclatura universal. Então, você vai pegar o seu gaffer, ele vai pegar os assistentes dele, os eletricistas, e ele vai preparar aquilo que você está pretendendo com antecedência. Na véspera, né? Você faz um mapa de luz, que é um desenho, né? Hoje você faz isso no computador. Existem vários programas para você desenhar a luz de uma cena, vários programas que você tem lá, os ícones dos refletores, a possibilidade de traçar a planta baixa do local, a elevação, tudo é possível, né? Você tem uma série de recursos que seriam inimagináveis há 10, 20 anos atrás. Então, você vai passar esse mapa de luz para o seu chefe eletricista, para o seu gaffer, e ele vai montar essa luz, né? Normalmente, quando você pensa em iluminação, você já viu com o diretor o que a gente chama de decupagem. Decupagem é quais são os planos que vão fazer parte dessa sequência. Como é que é essa sequência? Fulano chega, encontra a porta aberta, entra, e aí ele vai andando dentro do apartamento e, de repente, alguém surge nas costas dele. Então, essa situação vai gerar o que a gente chama de decupagem. Você vai, né? Que planos nós vamos fazer? Tem um plano dele chegando, um plano de fora do apartamento, né?
ele vendo a porta aberta e entrando. Não tem, a câmera já está dentro do apartamento. Então, você discute com o diretor, né, quais são os planos que vão contar aquela sequência. Tá? E, em função desses planos, é que você vai projetar a sua luz. Tá? Então, por exemplo, se nesse planejamento, nessa que a gente chama de decupagem, né, se nos planos que a gente imaginou para contar aquela história, naquela sequência, não tem nenhum plano, certo, que mostre um determinado lado do cenário, uma determinada parede, certo? Você não vai se preocupar em iluminar aquilo, mas aquilo vai te dar a possibilidade de ser um local que você possa botar um refletor ali, porque não vai aparecer. Então, é um bom lugar para ter um refletor ali, né? Você está garantido que ele não vai entrar na imagem, em campo. Então, esse planejamento que você faz com o diretor, tendo visto a locação, vai gerar esse mapa de luz, certo? Que permite que o seu chefe eletricista monte a luz com antecedência. Quando chegar no dia da filmagem, você vai afinar a luz. Afinar a luz é acertar as intensidades, certo? Para criar uma relação de contraste. O que é uma relação de contraste? É a relação entre a quantidade de luz na região mais clara e na região mais escura, né? O contraste tem uma importância muito grande na imagem cinematográfica, porque ele mais ou menos define o clima da sequência. Se você faz uma sequência com baixo contraste, ou seja, tudo claro, igualmente claro, tá? Você, evidentemente, o público saca que você não está contando uma história de crime policial, aquilo ali é um filme romântico, pode ser até um musical, né? Por quê? Porque está tudo por igual, iluminado por igual, né? Então, essa relação de contraste entre o local onde tem mais luz na imagem e o que tem menos luz, ela meio que define o gênero, né? Não só do filme como um todo, mas, às vezes, de uma sequência, né? Então, essa escolha da relação de contraste e como é que você vai realizar isso na iluminação é importantíssima, né? Se for uma coisa que precise ter um clima de suspense e tal, você vai usar um contraste alto, vai ter umas zonas da imagem que vão estar bem escuras, né? E o personagem vai se deslocar de zonas claras para zonas escuras, né? Para criar um suspense. Então, tudo isso é pensado com antecedência. Tá? Mas, como eu disse, se na hora lhe ocorrer alguma coisa, não, em vez de fazer aquele plano mostrando ele entrando, né, de fora, né, vamos fazer a câmera pelas costas dele, acompanhando ele em movimento dentro do... Né? Se isso lhe parecer ao diretor também uma boa ideia, certo? Você também tem que estar pronto para poder realizá-la. Você tem que estar ali preparado, ter os elementos. Então, você tem que ter um planejamento, certo? Mas tem que ter essa elasticidade, essa plasticidade para poder improvisar, né? E aí você afina significa acertar as intensidades, né? Às vezes você botou um refletor numa posição e ele está provocando uma sombra que você não acha interessante, então você vai mudar ele um pouquinho, um metrinho para cá, um metrinho para lá, tá? Você afina a luz. Uma vez afinada a luz, você vai fazer o que a gente chama de um ensaio técnico, né? Normalmente, se você puder fazer com os atores mesmo, é melhor, né? Mas se é uma produção muito grande, se o ator é uma pessoa, uma personalidade e tal, você tem um dublê, uma pessoa com a mesma altura, as mesmas características de tom de pele, né, cabelo do ator, e esse dublê, então, vai fazer um ensaio técnico, ele vai fazer todas as coisas que o ator vai fazer na hora da cena, né? E você vai observar, né, atentamente como é que ficam as sombras quando ele se desloca dentro do ambiente com as luzes que você colocou, né? E aí você vai fazendo ajustes, né? Uma luz que você achava que devia ser mais intensa se revelou desinteressante, aí você baixa o nível daquela luz, tal. Tudo com um controle para manter uma relação de contraste que é a que você imagina que possa funcionar bem para aquela cena, né?
Aí você ajusta esses níveis todos nesse ensaio técnico, né? E aí você está apto, você, como a gente diz na gíria cinematográfica, você entrega o set para o diretor, né? O cinematógrafo, o diretor de fotografia, quando está tudo pronto, ele entrega o set e diz, olha, é seu, né? E aí, então, ele vai botar os atores e vai ensaiar, né? Pelas necessidades dele, as necessidades de dramaturgia, de interpretação, de timing, né? Que são da direção, não são levadas muito em consideração pelo cinematógrafo, né? E aí, nesse momento, você não sai para comer um sanduíche nem fumar um cigarro, você fica olhando, né, o ensaio já com os atores, porque também nessa hora ocorrem boas ideias, né? Eu já mudei um esquema de iluminação nesse ensaio com os atores. Você vê, às vezes você esquece uma característica do ator, né? Que possa ficar melhor com um determinado tipo de luz, uma determinada direção de luz ou intensidade de luz, e você vai alterar aquilo, desde que, logicamente, não seja uma coisa que demore um tempo muito grande, porque, né, no cinema, mais do que em qualquer outra atividade que eu conheça, tempo é dinheiro, né? Uma diária de filmagem tem um valor bem alto, então você não vai poder se estender muito, né? Mas com a prática, né, você começa a prever muitos dos problemas que possam acontecer, né? E aí você já vai driblando esses problemas, né? Todo o tempo que você ganha driblando problemas, você vai ter para poder melhorar a sua imagem, a sua iluminação, a sua posição de câmera, né? Se esse plano tem uma movimentação de câmera, se você optou por essa sequência, em vez de mostrar o cara entrando num plano geral na sala, você decidiu segui-lo com a câmera, né, pelas costas dele caminhando junto, né, você vai ter um ensaio de câmera, né? Normalmente, hoje, você não usa mais aqueles carrinhos com trilho ou roda de borracha, você usa um estabilizador de câmera, né? Muito conhecido pela marca do primeiro equipamento, chamava Steadicam. Chamava-se não, chama porque ainda existe, tá? Então, se for um plano com estabilizador de câmera, com Steadicam, você vai fazer um ensaio, você vai assistir, às vezes você anda até junto com o operador da câmera, né? Às vezes ele transmite o sinal da câmera por rádio, para um monitor, você está lá sentadinho olhando o monitor, e aí você vai fazendo os ajustes, né? Junto com o diretor. Não, está muito fechado, né? Vamos trocar de lente ou vamos simplesmente aumentar a distância da câmera a ele? Não, vamos trocar de lente, vamos botar uma 32, né? Está com uma 50, está muito fechado, vamos botar uma 32. Né? E aí você vai fazendo esses ajustes, distância focal da objetiva, né? Na distância física da câmera ao personagem. E aí você, quando esse ensaio satisfaz ao diretor, você está pronto para rodar, né? A gente sempre... É aquela mesma coisa que se fala em futebol, né? Jogo é jogo, treino é treino. Então, por mais que você tenha ensaiado, esteja tudo sob controle, as variáveis todas são conhecidas e tal, na hora que vai rodar, que vai câmera, né? Rodando, parece uma coisa, né? Parece uma mágica ali, passa-se para uma outra dimensão, né? Porque ali está valendo, né? Então, erros não são mais tolerados, né? Você vai fazer a coisa valendo. E todo mundo tem essa consciência, todo mundo que trabalha em cinema, em cinematografia, em audiovisual, tem essa noção, né, de uma certa, não gosto muito da palavra, mas de uma certa sacralidade do momento em que a câmera está rodando, né? Ali as coisas têm que acontecer direitinho, tem que... Né? Aí vocês vão me perguntar, mas e quando é um documentário que você não tem esse controle todo? Como é que fica o documentário? O documentário,
ensina muito a fazer ficção e vice-versa, né? Tudo que você aprende fazendo um filme de ficção, onde você tem controle de todas as variáveis, você vai utilizar, aplicar, mesmo que não seja diretamente, mesmo que seja por oposição ou por contradição, você vai aplicar no documentário. E vice-versa. Muito do que você aprende no improviso, né, no calor da hora ali, com o documentário, você vai poder aplicar num filme de ficção. Tá? O Hitchcock tem uma frase muito gostada, que ele diz que a diferença, né, é que na ficção o diretor é Deus, ele controla tudo e tal, né? E no documentário Deus é o improviso, né? Você não sabe tudo que vai acontecer, né? O que vai acontecer? Você não sabe. Por mais que você preveja e tal, você não sabe. Tá? Mas os conhecimentos que se adquire fazendo documentário e ficção, eles são intercambiáveis. Tem muita coisa que você vai usar num formato da ficção que você vai ter aprendido e tirado do documentário. Né? O documentário tem algumas características específicas, né? Embora falte esse domínio total da situação, né? É também bom, se for possível, você visitar a locação onde você vai filmar aquela sequência documental e tal, tenha a possibilidade de conhecer. Hoje em dia, com a internet e os mapas, né, e os programas em que você viaja pelo mapa, né, caminha pelas ruas e tal, você pode fazer a como a gente chama, pré-produção, né? Você pode fazer a pré de uma sequência documental remotamente, né? Sem precisar ir ao lugar. Porque mesmo a posição do Sol, tal como você tem no mapa onde está o norte, né? Você sabe, naquele horário que você vai filmar, onde é que o Sol vai estar batendo. Inclusive, tem aplicativos que simulam no mapa a posição do Sol, o tamanho das sombras projetadas, tudo isso existe hoje. Então, você pode, à distância, remotamente, simular a situação que você vai encontrar. Né? Logicamente, tem umas estratégias do documentário. Né? Você se programa, diz, não, vamos chegar lá, vamos filmar primeiro isso e tal. Mas eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu estava fazendo aquele documentário Fé, né, do Ricardo Dias, que é um panorama da religiosidade no Brasil, né, os vários cultos, as várias denominações, né, e uma das coisas que a gente foi filmar foi a Umbanda, né, e a gente estava no Ceará, num terreiro de Umbanda, à noite, e a gente tinha programado, né, feito uma decupagem, como a gente... Decupar é dividir em tomadas, em planos. Né? A gente já fez uma decupagem e a gente começou cumprindo a decupagem. A decupagem, para chegar no terreiro, era uma passagem entre casas, uma passagem muito estreita, era de noite, né? Uma passagem, uma espécie de uns becos entre casas e tal, que desembocavam no terreiro. Né? Então, a gente tinha imaginado, a gente tinha estado na locação anteriormente, né? Puxa, se a gente fizer um plano, né? Porque é uma coisa misteriosa, você está na rua, entra entre duas casas, no espaço entre duas casas, aí vai, vira à direita, tem uma outra casa no fundo, né? Aí você passa pelo portão, anda, essa casa do fundo também tem uma casa parede e meia com ela, uma passagem também. Né? Depois que você sai desse corredor entre essas duas casas, é que está o terreiro. Tá? E a gente programou e fez esse primeiro plano. Né? Eu sempre ando com umas lâmpadazinhas comuns no bolso da calça e tal, então, se precisar botar uma lâmpada num lugar que não tem, a gente tem jeito de, né, trocar a lâmpada ou colocar mesmo uma lâmpada, ter um bocal para botar a lâmpada. Então, eu dei um jeitinho ali para ficar do jeito que eu imaginava e a gente rodou esse plano.
Só que quando a gente chegou no terreiro, né, o plano ali era fazer uma descrição do espaço. Mas quando a gente chegou, tinha um cara entrando em transe. Caiu no chão, começou. Então, jogamos para o alto o nosso planejamento todo e ficamos com o cara que estava lá no chão, se revoluteando e tal. Filmamos ele até o final do transe e tal. Veio o pai de santo amparando ele, segurando a testa dele. Foi, ele foi acalmando, né? E aí, quando terminou, eu olhei para a cara do Ricardo Dias, o diretor, falei, e agora? O que a gente faz? Né? Aí, rapidamente, a gente imaginou tudo que poderia ser inserido naquela situação do transe, né? Como imagem coadjuvante, complementar, né? Que não dependesse de estar acontecendo novamente um transe, porque é um documentário, você não vai pedir, faz de novo aí, tá? Recebe o santo novamente aí. Tá? Então, a gente fez numa ordem do mais complexo para o mais simples, né? A gente fez as pessoas olhando, porque continuavam a acontecer outras coisas, né? Então, a gente fez contraplano das pessoas olhando aquilo, né? Olhando para o centro do terreiro. Fizemos planos dos instrumentos, né? Do berimbau, do agogô, aqueles instrumentos todos que tocam a música no candomblé. Fizemos esses planos também, né? Então, a gente foi fazendo essas coberturas, né? Imaginando como é que seria feita uma edição. Porque no documentário, quem está com a câmera na mão, né? O cinematógrafo, ele tem sempre que imaginar o que ele precisa dar para o editor, para o montador que vai montar. Porque se você faz só um ponto de vista, não tem reação, não tem nada, o cara não tem como editar. Né? Então, o cinematógrafo ele vira no documentário um dublê do editor. Ele pensa em vários momentos com a cabeça do editor, porque ele sabe que ele tem que fornecer material para ter uma edição. Né? E aí foi aquela coisa de você procurar fazer o melhor. Né? Por exemplo, as pessoas reagindo, a gente esperou não ter um outro transe, né? Mas esperou ter uma animação, né? O pai de santo se animar, e aí ele começou a andar, dar aqueles passos, botar a mão na cabeça, aquela coisa toda, e aí as pessoas, a música cresceu, né? Porque tudo vai andando junto, o ritmo vai andando junto, e aí, nesse momento, então, eu disse, não, vamos fazer agora as coberturas. Tá? E tudo isso, no documentário, você tem que ter uma discrição, a equipe tem que ser uma equipe ninja, você não pode, você deve ficar invisível. Então, começa pela roupa, você está sempre com roupa escura, você está sempre com camiseta escura, não chamar a atenção. Né? Nessa época, minha barba não era branca, era preta, era desse tamanho, até maior, mas era preta. Então, eu sumia ali naquele terreiro. Né? O técnico de som que anda do lado, né? Nessa época, inclusive, a gente usava cabo, sincronizando a câmera com o gravador, né? Também vestido o mais discreto possível. E a gente não fala. Num documentário, a equipe se comunica por olhar. Quer dizer, se você faz assim, dá uma olhada nessa direção, está vendo o que eu estou vendo? Ó? Né? E aí faz o gesto, depois. Tá? Depois nós vamos rodar aquilo. Né? Então, o ideal de uma equipe de documentário ela é ficar invisível. Para quê? Para não interferir naquilo que está sendo documentado. Né? Você não está fazendo um making-off, a equipe fazendo um documentário, está fazendo um documentário. Então, quanto menos você intervir no que você está documentando, melhor para o filme. Né? Então, você vai interferindo o mínimo possível, né, para poder ter as imagens, né, documentais mesmo. Tá? Outra coisa no documentário, além dessa abertura, né, o que acontece, quer dizer, a ordem vai surgir no acaso.
naquilo que, né, você não tem muito controle, tá? Mas uma outra coisa que você tem em mente é que os planos gerais, certo, devem ser feitos no momento em que você tem maior movimentação dentro das pessoas no espaço, né? Às vezes você se empolga, tem alguém ou um grupo de pessoas com uma expressão muito boa, fazendo alguma coisa muito interessante, né? E você fica fazendo planos fechados naquilo ali. Aí, quando você vai fazer o geral, o clima já baixou, já é outra coisa, né? O timing das pessoas já está... Então, você tem uma coisa de gráfica, né? De saber que momentos é mais interessante fazer que tipo de plano, que tamanho de plano, né? Pensando também na edição, né? Porque fica muito estranho, você está pegando um cara todo animadão, tal, fechado, um plano médio, né? Aí corta para o plano geral, tá aquela pasmaceira, já passou o momento, já aquilo já não é mais, né? Então, você tem uma estratégia que envolve uma cabeça de diretor, uma cabeça de editor e a cabeça do fotógrafo, né? Você tem que pensar em níveis diferentes, tá? Para ter um resultado interessante. O documentário, eu gosto muito de fazer documentário. Eu sempre alternei, né? Se vocês forem ver aí os filmes todos que eu fiz, né? No IMDb tem 71 filmes, se não me engano, e eu devo ter feito mais de 80 filmes nesse período. Alguns filmes que você fez te ensinaram muito mais do que outros, tá? Os filmes difíceis é que ensinam, tá? Filme fácil não é bom, ninguém gosta de fazer filme fácil, tá? E o documentário, quanto mais difícil, né, quanto mais desafiador é a circunstância que você está filmando, está gravando, mais interessante, tá? E normalmente o resultado também é o mais interessante, tá? E tem uma série de coisas que você aprende, tá? Eu tive a oportunidade de trabalhar uma vez só junto com o Eduardo Coutinho, e ele não estava dirigindo, ele estava de amigo. A gente estava fazendo um documentário, uma parte de um documentário em Cuba, chamado Deus é um Fogo, dirigido pelo saudoso Geraldo Sarno, que nos abandonou aí há uns 15 dias atrás, ele faleceu. E estava tendo, ao mesmo tempo, o Festival de Havana, o Coutinho estava lá, né? E aí ele se integrou à equipe para ajudar a gente, né? Ficou carregando equipamento e tal. Eu até brinquei com ele, falei: Coutinho, eu vou botar na minha biografia que você carregou o tripé para mim em Cuba, né? Mas esse documentário, né? A equipe mínima, uma parte da equipe era do ICAIC, do Instituto Cubano de Arte Cinematográfica, né? Esse documentário ele tinha características inusitadas, porque você estava fazendo uma documentação num país com governo marxista, né? De religião, de religiosidade, tá? A gente filmou uma festa de São Lázaro, né? Muito gozada. O São Lázaro tem uma coisa de... Eles oferecem pipoca, né? Então, é uma festa cheia de pipoca, porque a oferenda para o santo era São Lázaro. Era pipoca, né? A preferência de São Lázaro era pela pipoca. E era uma coisa, muita gente, uma igreja, né? E a equipe pequena era o Sarno, eu, o Walter Goulart, que era o técnico de som, o Coutinho, de assistente geral, e tinha um rapaz cubano que dirigia a van, que também estava ajudando, que conhecia também o equipamento que a gente tinha, né? E aí você tem... Alguém falou isso, acho que o Nelson Rodrigues falou isso, tem uma frase boa. Ele diz: sem sorte você não toma um picolé na esquina. Quem faz documentário tem que ter sorte, né? A sorte é o acaso que favorece, que a gente chama de sorte, né? A sorte é quando o acaso nos favorece, o azar é quando o acaso é ruim com a gente, né? E
a gente estava, né, recém-chegado na igreja e aconteceu uma coisa incrível para o documentário, para essa cena, né? E a gente poderia ter até ido embora depois de fazer esse plano, né? Porque eu estava no caminho da igreja, com a igreja de costas, né? E veio um pessoal subindo, tinha uma espécie de escada, né? Alguns pedaços da escada não eram escada, eram uma rampa, depois voltava a ter uma escada e tal. Vinha o pessoal pagando promessa. Então, umas mulheres, os homens se arrastando pelo chão, com umas pedras na cabeça, carregando umas pedras pesadas e tal. Então, comecei a fazer uma panorâmica, passando por aquilo ali, né? Aí, de repente, mais à frente, tinha um grupo de pessoas da Umbanda, né? Do culto afro-cubano, em transe, pessoas com a mão na cabeça, assim, na sequência, sem corte. Tá? Aí eu, né, dei uma ralentadinha no movimento da câmera para pegar aquelas pessoas, né, aquele grupo, e, por sorte, nesse momento, né, eu vejo, né, o documentarista que está, o câmera do documentário, ele tem que estar sempre com os dois olhos abertos, um olho do visor e o outro olho aberto para saber o que está acontecendo, quem é que vai entrar em campo, né? Para onde eu devo ir? Devo fazer uma panorâmica? Né? E aí entrou um grupo de partidários do Partido Comunista Cubano, com faixas, uma coisa totalmente diferente, no meio daquela coisa toda religiosa, umas faixas lá, com foice e martelo, né? Partido Comunista Cubano e tal, gritando palavras de ordem. Aí eu mostrei aquilo ali, e aí eu saí deles para a igreja iluminada, né? O padre parado na porta, chamando as pessoas para entrar, né? E terminou com a igreja no geral, né? E o padre na porta. Então, esse plano, que foi o acaso, né? O pessoal do partido entrou em quadro, né? Sem haver nenhuma sincronização, é sorte. Né? E a gente achou o plano tão incrível. O Coutinho, que era um grande documentarista, ficou maravilhado. Vocês fizeram a sequência, vão pegar a van e vão voltar para a van, não precisa filmar mais nada, está feito. Né? Mas a gente, logicamente, continuou, entrou, filmou dentro da igreja e tal. Mas é só para mostrar como você tem que estar no documentário aberto e atento, né, a tudo o que está acontecendo. Você não pode ficar atento só àquilo que você está gravando, filmando. Você tem que estar atento a tudo, você tem que estar com os olhos permanentemente abertos, né, para saber para onde mirar em seguida. Né? Então, eu sempre gostei do documentário, e essa rapidez, essa percepção que você fica, ela também vai servir no longa-metragem de ficção, na série de ficção, né? Porque você, às vezes, na ficção, quando você se aproxima bastante da imagem documental, né, a ficção ganha um peso, uma realidade totalmente diferente de quando é muito encenado. Tá? Então, eu tenho muito isso para mim, é uma das coisas que eu aprendi do documentário para ser usado na ficção, é uma certa aparência de urgência. Você leva isso para a ficção e faz uma cena que está sendo montada parecer que é documental pela urgência, pelo timing da coisa que você está criando ali, encenando ali. Tá? Então, é muito interessante. Né? Tudo é escola, tudo é aprendizado. Tá? Logicamente, eu já disse isso aqui, é uma atividade que mistura arte com técnica, né? Que a técnica está sempre mudando, a técnica influencia diretamente a linguagem. Né? Se você está fazendo um filme com uma câmera que pesa 12 quilos, o resultado da imagem vai ser totalmente diferente, né? A linguagem de se você estiver fazendo com um celular, com um iPhone 13, né?
né, a linguagem vai ser totalmente diferente, né? Então, a escolha do equipamento para cada filme tem a ver com a linguagem, né? Então, são considerações que você tem que ter, né? Para ter o melhor resultado, você precisa saber que tipo de filme eu estou fazendo, né? Qual o equipamento que é mais adequado para contar essa história, né? Dentro da proposta de direção que o nosso diretor tem. Então, é uma atividade muito complexa que junta justamente arte com estética, com técnica, né? Com muito planejamento, com muita previsão, né? Então, é uma atividade fascinante, né? O cinema é uma atividade fascinante. Eu sempre tive isso em mente, né? Você, por exemplo, você vai para um lugar que você nunca esteve, né? Pega um avião, viaja não sei quantas horas e vai parar, né? Eu fiz um documentário grande na Noruega, né? Eu nunca tinha ido além de Londres, o mais alto que eu tinha ido tinha sido Londres. Aí você vai para a Noruega, né? Eu me lembro que a gente chegou de noite em Oslo, fomos para o hotel e tal. Eu acordei às 5 horas da manhã, era outono, né? Estava a amanhecer. Botei uma roupa, um casaco e desci para ver a luz. Como é que era a luz naquele lugar, lá em cima, né? Assim, meio-dia você olha, o sol está baixo, está uns 45 graus do horizonte, né? Porque você está lá em cima. E é um fascínio. Então, você sempre, né, tem alguma coisa nova para ver, para aprender, né? No cinema não tem rotina, por mais que pareça que tem rotina, né? Porque você faz as mesmas coisas, né? Isso tudo que eu falei dos procedimentos preparatórios, ensaios e tal, é sempre nessa ordem que acontece. Mas o resto todo é diferente. O local, né, que você está, as pessoas, cada vez é uma coisa diferente, tá? Então, o cinema não cansa, tá? Não cansa, mas você precisa ter muito boa saúde, né? Alguém falou isso, não sei se foi o Rossellini, foi um italiano que falou isso. A primeira condição foi o Comencini, Luigi Comencini, um diretor italiano. Ele falou: a primeira condição para fazer cinema é saúde. Se você não tiver boa saúde, porque você vai dormir pouco, você vai comer às pressas, né? Então você precisa ter boa saúde para poder aguentar o tranco, né? E o que compensa isso é esse fascínio, né, da novidade a todo instante, tudo é novo, né? Mesmo quando você está numa locação que você já conhece, que você já visitou e tal, sempre vai acontecer alguma coisa fora do previsto, sempre vai ter um imprevisto, né, para tornar aquilo mais interessante. Eu falei aqui no início que eu imaginava que quem está aqui assistindo nesse horário, o que eu tenho a dizer, é porque, se não é do ramo, quer fazer parte do ramo, né? Então, eu acho que esse breve relato aí, como um todo da minha experiência, talvez tenha um fechamento, né, para vocês, uma coisa que interessa também, que é a perseverança, né? Para fazer cinema, você tem que ter, além de sorte, além de boa saúde, então você tem que perseverar, tá? Então, a perseverança é uma virtude muitas vezes desconsiderada ou não dão, né? Não tem nada a ver com insistência, não. Insistência é uma coisa, perseverança é outra, tá? Insistir, você pode insistir numa coisa que não vai dar certo, você pode insistir a eternidade, aquilo vai sempre dar errado, né? Na perseverança, você vislumbra que aquilo pode acontecer da forma com que você espera, né? Então, em cinema é fundamental você perseverar. Você, às vezes, numa primeira aproximação, numa primeira tentativa, as coisas não vão exatamente como você tinha imaginado, né? Mas há que perseverar. Isso é uma coisa, né? É uma atividade com muita exigência, né?
mas com muita retribuição também. Quando você termina um dia de filmagem numa locação e fez uma sequência que você sente que o diretor, a equipe toda, né, está vibrando com o resultado, tá? Você fica, né, em estado de graça. É uma coisa fantástica quando você consegue, no final de um dia de filmagem, sentir que o resultado não só preencheu, mas superou a expectativa de todo mundo da equipe. É uma delícia, tá? Mas é isso, às vezes não acontece de uma forma tão rápida ou com a simplicidade que você esperava. Então, a perseverança é uma virtude que o cineasta precisa cultivar, né? Paciência para esperar a nuvem sair da frente do sol, né? Persistência para sacar que aquele ator vai dar. Se você fizer mais um take, vai ficar melhor. Ele está se soltando, né? Então, é uma coisa de muita observação também, né? Como a gente está lidando com a imagem, né? A visão, hoje, que conseguem quantificar o peso dos sentidos no nosso neocórtex, no nosso cérebro, a visão é responsável por 70% da atividade neuroelétrica no cérebro, né, pelas sinapses dos sentidos. Então, a visão manda, né? A gente não há comparação. O segundo sentido, né, que é a audição, não chega nem a um terço disso, da atividade da visão. Então, a gente está lidando com uma coisa que é muito complexa, né? E muito elusiva também. Se você procurar, der um Google, ilusões de ótica, né? Você vai ver milhares de páginas. Né? Se você botar qualquer outra ilusão sensorial, olfativa, palatável, não existe. Todos os sentidos que têm contato, em que você entra em contato para sentir, quer dizer, o olfato são moléculas, né, química que entra pelo seu nariz, encontra lá os receptores olfativos, né, e tem uma série de reações químicas, então tem um contato. A visão não tem contato nenhum. A visão, a luz está se propagando ali, né? Não precisa você estar, você pode ver a distância. Tá? Então, a visão é muito ambígua, em função de não ter nenhum contato, de ser uma coisa que você prescinde, né? Você pode estar de longe, ela apresenta uma quantidade de desinformação, de falsa informação muito grande, que a gente, com a prática e tal, você até aprende a tirar proveito, né, dessa imprecisão da visão, do sentido da visão. Né? Você começa a trabalhar com essa imprecisão e é bem interessante. Tá? Então, vocês estão vendo que eu tenho, sei lá, 56, 57 anos que eu faço filmes e não cansei ainda. Acho que não vou cansar. Enquanto a saúde permitir, eu vou querer estar sempre num set de filmagem, né? Captando imagens, porque é uma coisa maravilhosa. Tá? Então, aqui fazendo a propaganda da cinematografia, do audiovisual. É fascinante, né? Sem querer diminuir as outras formas de expressão artística, a escrita, a pintura, o desenho. A filmagem, a captação de imagem em movimento é uma coisa muito complexa e, por isso, muito interessante. O número de variáveis altíssimo, né? Então, quem está em dúvida, se tiver alguém me vendo e ouvindo que tenha dúvida, vai firme, porque dá trabalho, mas é muito gratificante. É uma coisa que eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa a não ser audiovisual, cinema. Obrigado pela atenção de vocês. Eu estou à disposição, eu tenho contatos na internet. Eu faço parte da Associação Brasileira de Cinematografia, onde eu dou cursos, inclusive, de cinematografia, em vários níveis. Então, é fácil me achar por aí.
Tá? Obrigado pela atenção. Obrigado ao SESC, mais uma vez, por ser sempre esse parceiro bacana, né, que se dispõe a difundir informação e cultura. E é isso. Bom dia para vocês. Muito obrigada, Carlos. É um prazer te ouvir falar. Agradeço muito a sua presença em nome do SESC e aguardo vocês para a próxima sessão. Uma boa tarde a todos. Então, Carlos, muito obrigada, né? Queria dizer que é uma delícia te ouvir, podia estar te ouvindo aqui o dia inteiro. É uma super aula, não só uma aula de cinema, mas uma aula de vida, viu? Obrigada mesmo, um grande prazer aqui estar te ouvindo. Obrigada pela sua participação. É Tudo Verdade 2022, 27º Festival Internacional de Documentários. Os melhores documentários do Brasil e do mundo em mostras competitivas e programas especiais. Gratuito de 31 de março a 10 de abril. Em salas de São Paulo e Rio de Janeiro. E online para todo o país. Confira a programação em www.etudoverdade.com.br.